A Bíblia está cheia de histórias sobre pessoas incríveis, pessoas que fizeram coisas extraordinárias, não porque eram super inteligentes ou super fortes, mas porque Deus as escolheu. Deus lhes deu poder. Neste vídeo, vamos falar sobre dois desses homens, Sansão e Elias. Você provavelmente já ouviu falar deles. Sansão, o cara com força sobre-humana. Elias, o profeta que podia fazer cair fogo do céu. Ambos foram escolhidos por Deus para missões especiais. Ambos enfrentaram inimigos perigosos. E ambos nos mostraram o que significa ser um instrumento do poder de Deus. Mas suas histórias também são muito diferentes. A vida de Sansão foi cheia de aventura e tragédia. Elias foi um pregador fervoroso que enfrentou reis. Ao olharmos para suas vidas, podemos aprender muito sobre o poder de Deus. E talvez, apenas talvez, possamos aprender como deixar Deus nos usar também. Vamos começar com Sansão. Esse cara era forte, muito forte. Ele era conhecido por sua força sobre-humana, algo que ninguém mais possuía. A Bíblia diz que ele matou um leão com as próprias mãos. Imagine a coragem e a força necessárias para fazer isso. Certa vez, ele usou a queixada de um jumento para derrotar um exército inteiro. Isso mostra o quão invencível ele parecia ser. Mas a força de Sansão não era apenas muscular. Havia algo mais profundo. Era um presente de Deus. Sansão era nazireu, dedicado a Deus desde o nascimento. Isso significava que ele tinha que seguir regras especiais. Ele não podia beber vinho, tocar em coisas mortas, ou cortar o cabelo. Uma dessas regras era que ele não podia cortar o cabelo. Seu cabelo era um símbolo de sua dedicação e força. Seu cabelo era a fonte de sua força. Sem ele, ele seria como qualquer outro homem. Juízes, capítulo 13, versículo 5, diz: Ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Deus deu a Sansão um poder incrível para libertar seu povo de seus inimigos. Ele era um verdadeiro herói para os israelitas. Mas a história de Sansão não é apenas sobre vitória. É também sobre fraqueza e vulnerabilidade. Sansão fez algumas escolhas ruins. Ele não era perfeito e suas falhas o levaram a momentos difíceis. Ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que trabalhava para seus inimigos. Ela não era confiável. Dalila o enganou para que ele revelasse o segredo de sua força. Ela o traiu de forma cruel. Ela cortou seu cabelo e Sansão perdeu seu poder. Coitado, né? Ele passou de um herói invencível a um homem comum. Agora vamos falar sobre Elias, um dos profetas mais poderosos e corajosos da Bíblia. Ele viveu numa época em que muitos israelitas haviam se afastado de Deus, adorando ídolos e falsos deuses. Eles estavam adorando um falso deus chamado Baal, acreditando que ele poderia trazer prosperidade e chuva. Elias era um profeta, o que significa que Deus falava através dele, transmitindo mensagens importantes para o povo. E Deus disse a Elias para fazer algo a respeito dessa idolatria. Elias era destemido e obediente. Ele desafiou o rei Acabe e os profetas de Baal para um confronto no Monte Carmelo, um evento que mudaria tudo. Ele disse: Vamos construir 2 altares, um para Baal e um para o Senhor. Um para Baal e um para o Senhor. E colocaremos sacrifícios sobre eles, mas não acenderemos o fogo. O Deus que responder enviando fogo, esse é Deus. Adivinha o que aconteceu? Os profetas de Baal oraram e oraram, mas nada aconteceu. Nenhum sinal, nenhum fogo. Eles ficaram frustrados e desesperados, mas ainda assim, nada. Então Elias fez uma oração simples, mas cheia de fé e confiança em Deus. E bam! Fogo caiu do céu e queimou seu sacrifício. O povo ficou maravilhado e atônito. Eles gritaram: O Senhor, Ele é Deus, reconhecendo o poder do verdadeiro Deus. Elias mostrou a todos que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro, poderoso e soberano. Ele não precisava de rituais chiques ou feitiços mágicos, apenas fé e obediência.
Ele era poderoso e estava no controle de tudo, mostrando sua supremacia. Que nem um João Kleber com o poder da caneta, Elias foi um verdadeiro herói da fé. Seção 4. A natureza de seus poderes, músculos versus milagres. Sansão e Elias eram homens poderosos, mas seus poderes vinham de formas diferentes. Sansão tinha força física. Ele podia fazer coisas que nenhum homem comum poderia sequer sonhar. Sua força era um símbolo do poder de Deus para superar qualquer obstáculo. Elias, por outro lado, tinha poder espiritual. Ele podia realizar milagres e falar as palavras de Deus com autoridade. Seu poder era um símbolo do poder de Deus sobre a natureza e sobre os falsos deuses da época. A história de Sansão nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo aqueles que parecem fracos ou imperfeitos, para realizar seus propósitos. A história de Elias nos lembra que Deus é o único Deus verdadeiro e que Ele está sempre no controle. Seção 5. Impacto e influência, virando a maré, mudando corações. Tanto Sansão quanto Elias tiveram um enorme impacto nas pessoas ao seu redor. Suas ações e palavras ressoaram profundamente na comunidade. Os feitos de força de Sansão inspiraram os israelitas e os encheram de esperança. Ele era um símbolo de resistência e coragem. Ele mostrou a eles que Deus estava do lado deles, lutando por eles. Sua presença era um lembrete constante do poder divino. Ele enfraqueceu os filisteus e preparou o caminho para futuras vitórias. Suas ações abriram portas para novas oportunidades. O ministério de Elias foi um ponto de virada na história de Israel. Ele trouxe uma nova perspectiva e renovou a fé do povo. Ele desafiou o povo a voltar-se para Deus e parar de adorar ídolos. Sua mensagem era clara e poderosa. Seu confronto com os profetas de Baal mostrou a todos o verdadeiro poder de Deus. Foi um momento decisivo para a nação. Ele provocou um avivamento da fé e lembrou aos israelitas quem era realmente o seu Deus. A fé foi restaurada e fortalecida. Mesmo tendo vivido vidas diferentes e tendo forças diferentes, Sansão e Elias apontaram as pessoas de volta para Deus. Eles foram faróis de esperança. Eles foram instrumentos em suas mãos, usados para realizar a sua vontade. Suas histórias continuam a inspirar gerações.